Olá, meus amigos e minhas amigas. Chegou a hora de a gente fazer a atualização com relação ao conteúdo de processo civil. Como eu falei com vocês alguma semana atrás, alguns conteúdos sofreram atualização com relação ao último edital lá de 2021. Então a gente precisa estar atualizando o nosso conteúdo, tá? Principalmente o pessoal que estudou lá para 2021, a gente tem que se atualizar. As aulas aqui no canal, elas estavam baseadas em 2021, então você precisa pegar e atualizar com relação a alguns artigos pontuais. Eu não fiz nova gravação de todos os conteúdos porque são apenas alguns artigos que sofreram modificação, não todos, né? Então não faz sentido fazer novas aulas. É muito mais importante que você faça as atualizações aí nos conteúdos que foram realmente atualizados. Tá? Vem comigo aqui para a tela, aqui direto para a apostila. E vamos seguir aqui a partir do artigo 231 que sofreu modificação. E eu vou falando para vocês todos que foram modificados, tá? Começando então no 231, no inciso 9, mas vamos ler a partir do iniciozinho aqui, que ele diz que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Estamos falando a respeito de início de prazo, quando a gente começa a realmente contar, né? Você vai se lembrar, ó, exclui o dia do início e inclui o dia do final, e aí a gente precisa ver efetivamente qual que é esse dia do começo que vai ser excluído. Então, aqui, por exemplo, o dia da juntada do AR, esse dia aqui vai ser excluído, você começa a contar a partir do dia seguinte. Isso quando for feito pelo correio, né? Que aí tem o AR. Vamos seguir direto para o inciso 9 para a gente ver qual que é a novidade aqui. O inciso 9 vai dizer que o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Essa aqui é uma modificação super relevante que vem aqui, né? Agora nós temos cada vez mais inserido no nosso dia a dia o meio eletrônico e em razão disso existe essa possibilidade de citação pelo meio eletrônico. Então, alguns cuidados que a gente vai ter com relação a esse inciso, né? E eu já vou marcar aqui para vocês. Vamos lá, nós temos aqui quinto dia útil seguinte a o que? A confirmação. A gente ainda vai conversar um pouco a respeito dessa questão da confirmação. E aí ele diz, na forma prevista na mensagem de citação, isso é, a própria mensagem da citação vai dizer como que vai se dar essa confirmação. Tá? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, mandar ali que está ciente, né, daquela citação. Então, na própria mensagem de citação vai estar dizendo, ó, coloque que você está ciente, ou então acesse um site tal para confirmar a ciência. Enfim, cada estado vai regulamentar a forma como vai se dar isso. Mas, de qualquer maneira, existe uma mensagem de citação, e aí, após essa confirmação, começa a contar a partir do quinto dia útil seguinte. Tá? Então, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Então, vamos lá. A gente tem um envio de uma mensagem de citação. Esse envio de mensagem de citação chega no meio eletrônico ali da pessoa, por exemplo, chega no e-mail. Tá? Então, aquela pessoa vai abrir aquele e-mail. Depois que a pessoa abriu aquele e-mail, não necessariamente ainda começa a contar o prazo, porque é necessário que exista essa confirmação. Então não é a partir da abertura do e-mail, por exemplo, mas sim da confirmação. Essa confirmação vai se dar pela pessoa ali que recebeu a citação. Essa pessoa, depois que ela confirma a citação, vai começar a contar o prazo e aí o quinto dia útil seguinte vai ser o dia do início. Tá? Então, confirmação, aí a gente conta. Vamos dizer que a citação aqui, a confirmação foi na terça-feira, começa a contar, então, ó, dia útil seguinte à confirmação. Então, quarta, quinta, sexta, seria quarta, quinta, sexta, segunda, terça-feira. Então, quinto dia útil seguinte seria a terça-feira. Aí o dia do início é a terça-feira, tá? Eu acho que ficou claro desse jeito. É importante a gente entender que é a partir da confirmação, quinto dia útil seguinte.
Então vamos lá. Isso é importante porque isso acaba mudando bastante a sistemática aqui do CPC, porque, olha, vamos ver as próximas alterações, né? As próximas alterações vocês vão perceber que realmente é uma alteração muito relevante. Ó, a partir do 238 a gente tem modificação também. Aqui da citação. Não é aqui ainda, tá? Que eu vou falar sobre essa alteração com relação ao meio eletrônico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente ainda ao longo desse vídeo. Mas, de qualquer maneira, fiquem atentos. Ó, o 238 diz: a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. A gente já sabe que a citação é aquela que vai fazer ali uma integração do processo, porque a gente já tem o autor. Só que além do autor, a gente precisa da outra parte para a gente poder existir aqui um contraditório, né? O processo segue um diálogo entre duas partes. Então a gente, para poder integrar isso, isso é completar aquela relação processual, a gente precisa de um ato que comunique ao réu, ou ao executado, ou ao interessado, enfim, para integrar a relação processual. Isso é feito por meio da citação. É o primeiro ato de comunicação. Parágrafo único diz o seguinte: esse aqui sim foi incluído pela Lei 14.195. A citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Isso daqui é importante porque antes não existia um prazo com relação à citação, isso é, o autor entrava com a ação e às vezes aquela ação poderia ficar vários e vários dias, vários meses, às vezes sem nem ter a citação da outra parte. Aqui acaba gerando uma obrigação para o Poder Judiciário, que é essa obrigação de fazer a citação em até 45 dias. Essa obrigação, então, que visa trazer celeridade ao processo, é uma rapidez ao processo. Próxima modificação está lá no 246. Vamos seguindo aqui. Aproveitando, essa aqui é a minha apostila, tá, pessoal? Já tem todo o conteúdo. Quem quiser, eu vou deixar o link depois na descrição. Artigo 246. A citação será feita preferencialmente. Olha aqui, que importante esse artigo 246. Nós temos, então, alterações importantíssimas aqui no 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Então a gente tem uma alteração aqui substancial com relação à citação, ao modo de citação. Vocês vão se lembrar que antes nós tínhamos preferencialmente o correio. Só que nós sabemos que o correio gerava muito problema, né? Porque às vezes você não encontra a pessoa por meio do correio, e isso vai atrasando os processos. E o meio eletrônico acaba sendo um meio super rápido, né? Super rápido realmente você garantir uma citação. Claro que temos problemas também com relação ao meio eletrônico, mas hoje a grande maioria das pessoas possui um e-mail, possui uma possibilidade de ser citada pelo meio eletrônico. Então a preferência hoje é pelo meio eletrônico, não mais pelo correio. O prazo de até 2 dias úteis será feito então preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis contado da decisão que há determinar. Olha só, aquele prazo que a gente acabou de ver de 45 dias, pessoal, é um prazo no total, né? Até incluindo aqui o prazo para o juiz determinar a citação. Aqui ele está falando, ó, depois que o juiz determinou, você tem que citar em 2 dias, você tem que mandar aquele e-mail ali em 2 dias, tá? Esse prazo aqui de 2 dias, ele está voltado para os servidores, quem vai cumprir essa determinação de citação. O prazo de 45 dias já é um prazo mais amplo, é para todo mundo, inclusive para o Poder Judiciário como um todo, né? Para o próprio juiz poder cumprir. Então, 2 dias úteis, lembrar que esses dias têm que ser úteis, né? Então não se conta feriado, não vai se contar sábado e domingo. Contado da decisão que há determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Isso aqui é importante. Tá? Então, de onde vai se tirar essa informação de quem vai ser citado? Desse banco de dados, que vai ser regulamentado pelo CNJ. A ideia, então, é ter a informação do e-mail de todas as pessoas para realmente conseguir cumprir de uma forma muito mais facilitada, tá? Então, você vai ter um banco de dados do próprio Poder Judiciário e vai fazer a citação desse banco de dados.
Só é importante, não confunda, né? Aqui na prova às vezes pode querer te confundir, ele vai falar que o endereço eletrônico foi indicado pelo autor. Não, aqui está falando, ó, é o próprio citando mesmo que indica isso para o banco de dados. A ideia é que ao longo do tempo o CNJ vai ampliando esse banco de dados, vai tendo o e-mail de todo mundo, o endereço eletrônico de todo mundo. Então nós temos aqui a revogação dos incisos, mas nós temos alterações importantes aqui, a partir do parágrafo 1º em diante, né? Todo esse 246 foi reformulado. Nós temos então que as empresas públicas e privadas são obrigadas, então com relação às empresas, existe uma obrigação de manter um cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Continua sendo preferencial a citação pelo meio eletrônico, mesmo para as empresas que têm a obrigação de registrar os seus endereços eletrônicos. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica. Então, ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica implicará a realização da citação pelo correio. Aí sim, né, se nós não temos essa confirmação em até 3 dias úteis, a gente começa então a contar aqui pelo correio, tá? Então, a gente já começa a realizar essa citação por meio do correio. Depois também oficial de justiça, aí a gente começa a seguir aquelas regras que a gente já conhecia antes, né? Então, se a gente não consegue fazer pelo meio eletrônico, a gente começa a fazer pelo correio, pelo oficial de justiça. Aqui também, se o citando comparece em cartório, faz a citação dele lá mesmo, em secretaria. Só tome cuidado, então, com relação a esse prazo de 3 dias úteis, porque a gente viu lá em cima aquele prazo de 5 dias úteis para contar o prazo, né? Então a gente viu que começa a contar o prazo a partir de 5 dias úteis depois da confirmação, certo? A pessoa confirmou, depois de 5 dias úteis você começa a contar o prazo, tá? Então vamos lá, ó. Confirmação. Quando você começa a contar o prazo, 5 dias úteis. A questão é, se a pessoa não realiza essa confirmação aqui em até 3 dias úteis, se ela não realizou a confirmação, aí sim a gente vai então para o correio. Ou então oficial de justiça, por exemplo. Tá bom? Então cuidado, são regras diferentes, mas eu acho que é importante que você faça, por exemplo, um flashcard com relação a esses prazos, porque você pode facilmente confundir os dois. Tá? Então, teve confirmação, a gente conta 5 dias úteis para poder iniciar o prazo. Aqui não teve confirmação em até 3 dias úteis. Se não teve confirmação em até 3 dias úteis, isso é, mandei o e-mail, a pessoa não confirmou, demorou 3 dias úteis e ela ainda não confirmou. A gente começa então a fazer a citação por um outro meio. Também por edital, né? Continua existindo essa possibilidade de edital. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citando nas formas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Ele tem que explicar por que não deu certo essa citação pelo meio eletrônico, porque agora a regra é o meio eletrônico. Então, a primeira oportunidade, ele tem que trazer uma justa causa. E se ele não trouxer justa causa, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça. Isso aqui é uma falha grave com relação à justiça, à pessoa, porque ela vai estar trazendo um atraso para a justiça. Ela traz um atraso, ela prejudica a justiça como um todo. Então, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal sem justa causa o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Tá bom? Então agora temos essa multa aqui, importantíssima. Então, se não houver justa causa, a pessoa vai ter que pagar essa multa. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União
aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, isso daqui se aplica também para os entes públicos, tá? Para a administração direta e também indireta. Então, aqui a administração direta e indireta. Todas essas regrinhas que a gente falou vão se aplicar a eles. Eles têm que ter aqui, aqui ó, das empresas públicas e privadas, essa obrigação de manter cadastro. Isso não serve só para as empresas, mas serve também para a administração direta e indireta. Na ação de uso capião de imóvel, isso aqui não mudou, tá, gente? Essas regrinhas aqui não mudaram, mas de qualquer maneira a gente vai falar rapidinho. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto confinantes aqui são os vizinhos. Eles são citados pessoalmente porque o uso capião ele pode envolver o imóvel de outra pessoa também. Isso é, ele pode ter interesse com relação àquela briga judicial, porque de fato aquela pessoa que está pedindo uso capião pode ser que ela esteja pegando uma parte do imóvel do vizinho. Então, em razão disso aqui, os confinantes, né, os vizinhos, vão ser citados pessoalmente. Ele diz que aqui, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio. Então, aquele caso aqui, por exemplo, existe por exemplo, um prédio mesmo, né? As pessoas têm os seus apartamentos ali separados. Então é bem separado, então não existe um risco de um pegar o imóvel do outro. Em razão disso, que são unidades autônomas, ele não precisa ser citado nesse caso. Parágrafo 4º. As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação. É aquilo que a gente viu. O próprio e-mail já vai trazer algum tipo de instrução, olha, como que você vai confirmar, né? Porque aí você precisa confirmar dentro daquele prazo. E como que você confirma? As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador, que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. Então, vem ali as orientações, ele vai jogar ali alguma senha, um código, enfim, para dizer que é realmente aquela pessoa. As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º, aquele de realizar cadastro, deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, REDSIM. Então, se ele já está cadastrado no REDSIM, não precisa fazer aquele outro cadastro. Agora, se ele não tiver cadastrado no REDSIM, aí sim ele precisa fazer um outro cadastro. Para os fins do parágrafo 5º, esse daqui da microempresa e pequena empresa, deverá haver compartilhamento de cadastro, né? Claro, porque senão não faria sentido o parágrafo 5º, com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da REDSIM, nos termos da legislação e tal. Então, claro, né, ele precisa estar integrado um sistema no outro, precisa existir essa comunicação, senão o parágrafo 5º não faria o mínimo sentido. O 247 também sofreu alteração. Vamos ver então com relação ao 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país. Olha só que interessante, né? Ele está falando que qualquer comarca do país, porque vocês vão se lembrar aquelas questões de precatório e tal. Então aqui ele está meio que tentando resolver esse problema, né? Já meio que prevendo que poderia existir esse problema, ele já está falando, ó, não tem problema, você pode mandar para qualquer lugar essa citação por meio eletrônico, mesmo que a pessoa possua residência em uma outra cidade. Ele traz somente algumas exceções. Vamos ver as exceções. Ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º. Isso aqui, pessoal, a gente não precisa se debruçar muito, né? A gente nem precisa se debruçar por conta de ter realmente uma citação com relação a um outro artigo, enfim, né? Então essas ações de Estado, a gente não precisa muito ficar compreendendo a fundo o que são ações de Estado. Mas é importante você decorar que ações de Estado não vão ser, aqui em regra, citadas em qualquer comarca do país, né? Elas não seguem essa regra aqui. Também, se for incapaz, se o citando for incapaz,
Quando o citando for pessoa de direito público, também não vai aqui seguir essa regra. Quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, isso é uma pessoa que vive em algum local mais isolado. É porque isso aqui, pessoal, ele fala ó, meio eletrônico ou correio, tá? Então não vai ser nenhum dos dois, porque em regra eles vão ter uma citação que a pessoa vai lá, né, pessoalmente. Então, um oficial de justiça, é isso que ele está falando. Então, nesses casos, iria um oficial de justiça. Quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Então, o autor pediu, por qualquer motivo que seja, que fosse feito por meio de oficial de justiça. Outro que foi alterado foi o 397. Vamos descer bastante agora aqui até o 397. Aqui, então, 397, com relação ao pedido, o pedido formulado pela parte conterá a descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. A ideia aqui é ampliar a possibilidade dos pedidos, porque às vezes, à medida que o autor vai fazendo o pedido, ele pode não saber exatamente tudo ali a respeito daquilo que ele está pedindo, né? Às vezes ele só sabe mais ou menos, ele tem uma categoria, ele sabe categorizar aquilo, mas ele ainda não tem exatamente a informação de qual que é o documento, de qual que é a coisa que está sendo buscado. Então ele vai descrever tão completamente quanto possível, né? Não necessariamente ele vai trazer todas as informações a respeito daquilo. Também a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionem com o documento ou com a coisa, ou também com suas categorias. Tá? Então, qual é a finalidade da prova? Indicação dos fatos que se relacionem ou então com as suas categorias. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. Ele está falando, olha, o que te faz acreditar que isso existe, né? Essas categorias de coisas, porque ele foi lá e fez uma descrição meio que genérica daqueles documentos, daquelas coisas, e como é meio genérico, ele precisa pelo menos fundamentar, trazer algum fundamento por que ele acha que aquilo existe, né? Enfim, tem que trazer algum tipo de informação que permita o juiz entender que aquela pessoa não está só jogando um verde ali, né? Ele tem que dizer, não, existem fundamentos para eu entender que aquilo lá existe, tá? Eu não estou simplesmente jogando um verde aqui para tentar pescar alguma coisa, né? Pessoal, então são essas informações, tá? São essas alterações, são importantes, então tomem cuidado com elas. Caso você queira a apostila, depois dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, tá bom? Que eu vou deixar o link lá para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.